Deus abençoe, pessoal. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus, que o Senhor venha me usar pela sua misericórdia, venha alcançar cada coração, meu Deus, que está entristecido, que está fraco espiritualmente, que o Senhor venha trazer o ânimo, que o Senhor venha mover as águas a favor, meu Deus, dessa família ou dessa pessoa que está intercedendo, sendo coluna da sua casa, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor fortaleça, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Então, gente, vamos ler capítulo 1 do livro de Tito, tá? Só que do 5 em diante, vai falar sobre as responsabilidades, tá? Dos dirigentes, das pessoas que estão à frente de algum ministério, da frente da igreja. Aí, como não foi escolhido, o capítulo é sorteio, eu sento aqui sem saber o que vai ser ministrado, então eu também não sei o que vai ser falado em cima disso, tá? Se vou ficar em cima desses versículos de Tito, capítulo 1, não sei de nada, só sei que eu vou ler, tá? Vamos lá, fala assim, ó, versículo 5, eu o deixei na ilha de Creta, para que você pusesse em ordem o que ainda faltava fazer, e para nomear, né, aí fala aqui, nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas, tá? Então, deixei sobre a responsabilidade, né, dele nomear os presbíteros das igrejas. Aí ele fala aqui, lembre das minhas ordens. O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. Os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes. Complicado, né? O que a gente mais tem visto aí são pessoas que estão à frente do ministério com uma família destruída. Isso aí é fato, né? Agora, temos responsabilidade, né, com o nosso ministério, temos, mas sempre digo, principalmente com os seus, né? Quem não busca pelos seus é pior do que um incrédulo, então não funciona para Deus. Deus vai, né, responsabilizar essa pessoa. Aí vai responsabilizar também, tá, a pessoa que está nomeando presbíteros com famílias completamente destruídas. Porque eu vou ser sincera para vocês, a família, ela vem em primeiro lugar, até do que a obra missionária. Porque se a pessoa está muito preocupada com a obra e ela não está preocupada com esse Deus da obra, né, que é o que Deus manda fazer, porque muitas vezes aquela pessoa está tão atarefada, né, dentro da igreja, ela tem tantos afazeres que ela não tem tempo para jejuar, buscar, aconselhar um filho, um neto, né, buscar pela sua família. Então isso aí Deus também não se agrada. Então a gente tem a pessoa que ela está à frente, né, a ponto de nomear, né, a responsabilidade de presbíteros ou de qualquer outra função dentro da igreja, né? Ela vai lá consagrar, né, uma obreira, um presbítero, um pastor, eu não sei. Ela tem que saber se essa pessoa, como é que está a vida, a casa dessa pessoa. Então isso é muito importante. Se essa pessoa que está te consagrando não tiver essa sabedoria, ela só está querendo dividir um fardo, ela só está querendo colocar um peso nas suas costas, porque ela não está dando conta de administrar, né, o ministério, de fazer. Moisés, ele teve uma situação dessa, mas foi com um aconselhamento de um sogro, mas foi muito inteligente esse conselho de Jetro, né, que deu a Moisés para que ele dividisse aquele peso, né, com outras pessoas que ele não estava suportando administrar, né, vamos botar, ministrar na vida de pessoas, né, aconselhar outras pessoas sozinho. Ele precisava de dividir as tarefas. Então o sogro dele foi usado por Deus para chegar para Moisés e falar, olha, vamos dividir isso aí, senão você não vai suportar esse fardo, né, muito pesado. E é verdade, é muito pesado mesmo. Eu sei, porque eu tô com 8 grupos agora, né,
e eu tô administrando sozinha. E quando entra gente nova, elas não entendem muito como que funciona o grupo, que é só para entregar pregação, ou testemunho de alguém, ou fazer oração pelo grupo. Não é um grupo interativo, né, de interação das pessoas, é só eu mesmo que envio o conteúdo. E eu não sou fábrica de pregação, aqui eu faço a pregação no meu tempo, né? E eu tenho que ter tempo também para o mundo físico, não só o mundo virtual, né? Eu fazer uma visita no hospital igual eu fiz nessa semana, e visitar um doente, fazer oração por uma pessoa. Então não é só aqui no grupo e só no WhatsApp, no canal do YouTube que eu sou ministra de Deus. Eu tenho que ser 24 horas ministra de Deus, mas antes de ir fazer uma visita no hospital, antes de visitar qualquer outra pessoa, né, eu primeiro tenho que saber como é que anda a minha casa, a minha família. Então, se eu faltar com amor à minha família, não adianta eu pregar para outras famílias. Então, isso tem acontecido muito dentro da igreja, e o que eu acredito que Deus quer colocar aqui em pauta é que, já que a autoridade que está à frente desse ministério, ela não tem essa sabedoria de escolher e consagrar uma pessoa, a pessoa que está recebendo a consagração, ela tem que saber se ela está apta para aquela consagração. Não é que ela não seja merecedora, tá? Na verdade, nós merecemos nada, né? Nós não temos título nenhum aqui. Nós estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Mas não é, eu tô falando nesse sentido de falar, mas eu tô apta, por quê? Só porque o meu filho está em pecado? Não. Muitas vezes seu filho está em pecado, mas é porque não teve a oportunidade de ouvir um conselho, de ter um pai presente dentro de casa, né? Então é uma situação adversa. Muitas vezes o pecado do seu filho é culpa sua. Eu vou ser sincera, vou falar da minha experiência. Eu acredito que todo pai, toda mãe, ele é culpado sim pelo não pecado, mas pela libertinagem, né, pela vida de promiscuidade, pela vida do filho e da filha, ou de qualquer outra pessoa que vive debaixo do mesmo teto, porque ela é autoridade naquela vida. Então, se ela ou ele é o sacerdote, a autoridade máxima ali, ele pode impor, ele sabe como quebrar as cadeias espirituais, ele sabe como chamar para briga Satanás e os demônios que estão atuando na vida dos filhos e dos netos, porque ele tem autoridade sobre aquela pessoa, principalmente filho, né? Então, é uma responsabilidade muito grande que vai ser cobrada dessa pessoa, que é a autoridade, que é o sacerdote, tá? Se a mãe não tem um pai à frente, ela passa a ser o sacerdote, ela passa a ser o pai, tá? Ela passa a ter a responsabilidade de educar os seus filhos. Então, não tem como Deus não te culpar de sangue dessas almas, que são pessoas da sua família, tá? Então, eu vou voltar nessa situação, que eu quero que... Aqui, como eu te falei, a pregação é assunto, puxa assunto, e eu tô entrando no que o capítulo de Tito tá falando. E não sou eu que tô criando essa historinha, tá? Eu estou querendo que você pense, eu estou apta a ser uma obreira, eu estou apta a ser consagrada, a ser consagrado um pastor, eu estou apta, não é merecedor, como eu te falei, não é por merecimento, né? É no caso de que você tem uma responsabilidade, de que você está apta a aconselhar, a ministrar, a ajudar outras pessoas, sendo que a sua casa não dá exemplo. Então, é a primeira coisa que as pessoas vão olhar, e não vão olhar e não vão glorificar Deus através da sua vida. Isso é uma coisa muito séria para uma pessoa que está sendo consagrado. Entendeu? Então ela tem que falar, não, eu não quero, porque eu primeiro preciso ter tempo para trabalhar na minha família. A responsabilidade primeiro é dentro da minha casa. E chegar e jogar limpo, né? Com essa pessoa que está te consagrando, com esse pastor, essa autoridade, falar, olha, minha vida tá assim, tá assada, eu tenho buscado e tal, mas ainda não alcancei os meus filhos, não alcancei a minha esposa. Então tá havendo como a pessoa não vai contar a verdade, né? Vai fingir que tá tudo certo, né? Porque esse é o problema. Agora, aquele negócio, vai da cabeça, da consciência de cada um, né?
cabeça uma sentença. Então você vai se autoavaliar dentro da palavra de Deus, vai falar, não, eu não posso pegar essa responsabilidade para mim. Porque isso vai atrapalhar eu ter tempo para interceder, buscar, viver mais com a minha família, né? Glorificar a Deus através da minha vida, e eu não posso aceitar essa responsabilidade. Então vamos voltar aqui pro Tito, que aí a gente vai vendo o que está sendo aconselhado aqui, né? Vou ler de novo, tá? O versículo 6. O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Olha que coisa séria. Nossa, complicado, né? Ninguém te culpar de nada, né? Deve ter somente uma esposa. Os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes. Isso não tem acontecido. Muitas pessoas, tá? Estão com famílias destruídas. Eu vejo isso, né? E eu até entendo que essa pessoa deveria até ser afastada desse cargo por um tempo, não por ela não ser capaz de aconselhar e de ministrar, não, porque pregar qualquer um prega, tá? E não estou falando que essa pessoa não está vivendo o que ela prega, também não estou falando isso, muitas vezes vive, mas muitas vezes ela está sendo sufocada com um peso que Deus não quer para ela. E ela, para agradar o ministério ou para ter um título, né? Porque as pessoas estão correndo muito atrás de um título, de alguma coisa, não sei porquê, né? Tem que saber por que você está aceitando essa consagração, esse cargo. Se é para você ter um título ou se é para você, né, se posicionar diante da sua família. Que a pessoa muitas vezes pensa assim, se eu tiver um cargo, um nome de pastor, um nome de presbítero, a minha família vai me respeitar. Muito pelo contrário. Se você não for realmente o verdadeiro presbítero, que é antes de ser consagrado, antes de ter uma responsabilidade, um crachá, né, colado na camisa, você tem que ter esse cargo, essa função dentro da tua casa. E se isso não estiver acontecendo, que adianta? Vai só envergonhar o nome de Deus, tá? Então, muitas vezes, o afastamento que eu falo é para que essa pessoa ela tenha tempo, tá? Para ela buscar pela casa dela. E muitas vezes ela tá tão atarefada, né? Existe o pastores substitutos também, né? Que eles têm um pastoreio, mas eles não lideram uma igreja como um todo. É um pastor substituto, né? Mas que isso também pode atrapalhar, né, o trabalhar de Deus na vida dele e na vida da família dele, porque está sobrecarregando aquela pessoa, aquele pai de família. E ele, para desagradar, muitas vezes ele acha que tem que aceitar essa responsabilidade. E o fato de você ter uma responsabilidade dentro de um ministério, isso não muda nada a sua vida espiritual. Nada mesmo. Tem muitas pessoas até morrendo espiritualmente porque estão abraçando muita responsabilidade dentro do ministério e não estão tendo tempo para pensar, para ver seus filhos crescerem, para estar à frente da sua casa. Casamento sendo destruído, porque muitas vezes aquela pessoa ela passa mais tempo, né, substituindo um pastor de região, né, do que muitas vezes ela cuidando da sua família. Então tem filhos se desviando. Muitas vezes era tudo bonitinho quando foi consagrado também. Tinha uma família bonitinha, tudo na presença de Deus, os filhos buscando a Deus. E aí quando começou a carga aumentar, o peso aumentar, a responsabilidade aumentar, aquele pai deixou de ser um pai de família, de brincar com as suas filhas, né? Muitas vezes tinha costume de cantar no karaokê, né? De gravar vídeo, de sentar para ler uma Bíblia, né? De ministrar a palavra dentro de casa, de passear com a esposa, sair com a família. Aquilo vai sufocando de uma tal maneira que vai ficando uma família deficiente. Então começou tudo muito bem, mas sobrecarregou aquele pastor ou aquele presbítero, né? E ele começou a ver a casa dele desmoronar. E aí ele não consegue entender, acha que é assim mesmo. Isso é fúria do diabo porque eu fui consagrado. E muitas vezes não é fúria do diabo. Muitas vezes é Deus fazendo você enxergar que a sua casa está caindo porque você quer abraçar uma responsabilidade que não é sua. Não é isso que Deus quer de você. Então aí começa a ver as filhas entrando na prostituição,
né? A esposa já não indo com frequência mais para a igreja, né? Tinha um ministério na igreja, agora você vai vendo a sua esposa sem aquela vontade de cantar na igreja, né? De buscar, de participar. Você vai vendo a família, né, começar a falecer espiritualmente. Então é isso que eu tô pontuando aqui, tá? Eu nem sabia que ia ser falado sobre isso, eu vou ser sincera, eu não tinha o que falar aqui, eu não sabia mesmo, mas tá indo para essa direção por causa do capítulo de título, né? E aí, olha só, ainda fala mais assim, ó. Aí fala assim, né? Então tá, aí fala dos filhos obedientes. Então, no caso aqui, esses filhos poderiam, quando essa pessoa foi consagrada, de repente os filhos não eram desobedientes. Olha só que interessante, tá? E aí foi consagrado porque tem uma família muito abençoada e tal, aí foi consagrado. Pode também pensar dessa forma. Ah, tá, então eu não tenho nada de errado na minha família missionária. Isso aconteceu depois que eu fui consagrado. Então aí também é para rever essa situação, se Deus está nessa consagração. Porque a tua família desmoronou, então quer dizer que a casa ela não estava construída ainda na rocha. Ainda tinha alguma coisa espiritual que precisava de um alicerce melhor, né? Então foi tudo muito rápido. Aí deu ruim, né? Porque aí, como eu te falei, ficou faltando essa responsabilidade de ministrar dentro da casa. E aí começou a pegar muito peso. Eu sei o que eu tô falando aqui. Eu vejo que tem hora que eu tenho que sumir do WhatsApp, né? Para poder respirar, para poder ter um tempo de leitura da Bíblia, para ter um tempo de batalha espiritual, para ter um tempo com a minha filha, né? Porque eu não dou conta. É só conselho, é só ajudando outras pessoas, aconselhando. E quando vê, eu não tô tendo tempo para pensar na minha vida espiritual, na vida dos meus, entendeu? De estar à frente, cuidando da minha família. Então isso aí é uma coisa muito séria, que Deus ele entende como uma pessoa, né, que é como se você fosse um incrédulo, igual Deus fala, quem não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Imagina, você incrédulo, nossa, mas eu sou um presbítero, eu sou um pastor, né, eu sou uma missionária, não, você não tem que levar em conta esses títulos que as pessoas te entregam. Você tem que entender como é que você está diante de Deus, né? Porque aqui fala, olha, no versículo 7 de Título capítulo 1. Título capítulo 1, né? Fala assim, ó. Pois aquele que tem a responsabilidade do trabalho de Deus, como bispo, olha só, deve ser um homem que não possa ser culpado de nada. Então, tá, se passa a ser culpado, você tem culpa da tua família estar indo pro inferno, então você é responsável sim pela vida de pecado que aquela pessoa está tendo, porque enquanto ela não sair do pecado, você não pode parar de lutar, tá? Então, mas é uma luta ferrenha mesmo, é luta mesmo, de vigiar, de intercessão, de jejum, tá? Ter tempo de leitura da Bíblia, ter tempo de conversar, de visitar parentes muitas vezes distante, né? Apesar que hoje tem, né, a rede social, né, facilita muito a gente estar em contato com essas pessoas, mas muitas vezes o carinho de você estar presente fisicamente não substitui a um WhatsApp, né, a um Facebook, a um Instagram. Nada como você estar lá visitando um doente, visitando uma pessoa, um irmão distante, né? Eu sei como é que funciona isso. Então, esse carinho não tem nada que pague. Você pode até depositar um dinheiro na conta daquela pessoa, tá? Para ajudar muitas vezes ela financeiramente, mas não vai contar como, né, amor ao próximo, porque Deus muitas vezes ele não mandou você entregar uma quantia, um valor monetário, ele mandou você ir lá visitar, dar um abraço físico, né, não virtual, tá tete a tete com aquela pessoa, olhar, né, no olho dela, falar que você ama, que você tá ali pro que aquela pessoa precisar. Então é uma coisa que Deus, ele cobra de nós, tanto que ele fala, para nós não deixarmos a nossa congregação. Por quê? As pessoas estão substituindo a congregação, o templo, por igrejas online. Porque eles não querem mais essa aproximação, né?
Eles não querem mais essa irmandade, né? Esse abraço físico, agora é só o abraço virtual, o beijo virtual. Isso não funciona com a família. Não, na verdade não funciona com ser humano nenhum, tá? Isso é uma coisa muito fria. Então a gente tem que ter tempo também para o mundo físico, para o seu vizinho, para os seus irmãos, para os seus filhos, você tem que ter tempo, né? Para fazer uma visita para uma mãe, para um pai que muitas vezes vive numa idolatria, né? Ah, eu tô orando e Deus vai fazer. Não, muitas vezes é você mesmo que vai fazer. Deus só vai te usar. Então você é um instrumento, mas Ele não vai fazer somente porque você está orando, porque Ele vai querer a obra. A fé sem obra, ela tá morta. Você vai orar e muitas vezes você pensa assim, ah, Deus vai levantar outra pessoa, um vizinho que é evangélico. Não. Eu mesmo falo pra você, eu fui visitar um irmão no hospital também essa semana. E eu lembro que quando eu fui lá pra orar, eu falei, não, vou aí pra orar por você. Uma coisa que eu poderia fazer pelo WhatsApp, igual eu faço pra vocês. Mas não é a mesma coisa. Você impor a mão na cabeça de uma pessoa, você orar, você repreender aquele espírito de enfermidade, você ter uma oportunidade de fazê-lo, e você, não, eu vou fazer porque eu tenho muito compromisso no meu WhatsApp, eu tenho muita gente para atender. Então, você tem que simplesmente falar, não, meu irmão é mais importante, né? Porque é minha família. A minha família está indo para o inferno, então eu tenho que ir, me dispor e vê-lo, né? Dar um abraço, né? Você está presente com aquela pessoa. Faz toda a diferença. E olha que eu sou uma mulher, né? De rede social. Eu expulso o demônio através do WhatsApp. Eu falo, eu prego pelo WhatsApp. A maioria das coisas eu faço aqui pela rede social, pelo canal do YouTube. Mas quando se trata de família ou qualquer outra pessoa que você possa estender a mão e você possa visitar, se você não faz, você está negando a sua fé. E a obra, ou melhor, e a fé sem obra, ela está morta diante de Deus, tá? Então não é a mesma coisa. Então Deus quer que você vá lá naquela sua mãe e faça aquela visita, né? Uma vez por semana, né? Lê para ela um versículo da Bíblia, um capítulo. Muitas vezes, né, já é uma pessoa idosa, já não consegue fazer uma leitura sozinha, já não enxerga mais, não tem entendimento da palavra. Não é outra pessoa que vai fazer, é você. É você que, de repente, é um pastor de uma igreja, mas não é o pastor da sua casa. Então é melhor você deixar de ser o pastor da sua igreja e ser o pastor da sua família, dos seus vizinhos, né, da sua cidade, porque olha, gente, isso aí não vai contar nada para Deus, não vai contar ponto para Deus se você tem um cargo ou não, tá? Isso não importa. Você vê, eu tava contando do hospital, até esqueci de um detalhe assim importante. Quando eu cheguei no hospital, até meu irmão brincou assim comigo, porque chegou uns palhaços, né? Aí ele olhou assim e falou assim, coisa da Leila, né? Porque elas já foram falando assim, brincando, mas falando, né, de Deus, né? E aí ela pediu até pra, vamos orar. Eu levantei, falei, vamos fazer oração. Mas ele achou até que era eu que tinha combinado, né, com alguém da igreja para ir lá fazer esse tipo de visita. Aí eu achei engraçado que depois dessa reunião, dessa oração, nós demos a mão, oramos, claro, vou respeitar, porque Deus, ele entende o quê? Mesmo que aquela pessoa ela não pregue o verdadeiro evangelho, que foi, né, o caso ali, né, que eu vi que eles eram de um ministério que não pregava o verdadeiro evangelho, eu respeitei a oração que eles estavam fazendo pelo meu irmão, né? Por quê? Porque aqui a Deus, ele não está preocupado, muitas vezes, se você é um católico, se você é um testemunho de Jeová, se você é um adventista do sétimo dia. Ele não está preocupado se você é um mormos. Ele não está preocupado se você é judeu. Não. Ele está vendo aquela oração se está sendo feita com sinceridade. Porque muitas vezes aquela pessoa ela está no engano, numa mentira, mas ela está fazendo uma oração sincera e Deus recebe. Então a gente tem que respeitar a oração de um católico, de qualquer pessoa, porque quando aquela pessoa está orando, ela não conhece de repente o verdadeiro evangelho e ela está orando, e aí aquela pessoa pensa assim, não, você é um testemunho de Jeová, um adventista um dia, não vem orar pro meu irmão não, vamos entender que eu fizesse isso, eu estaria faltando, né, com respeito
aquela pessoa e com Deus, porque aquela pessoa estava pronta para fazer uma oração sincera para o meu irmão. Então, o que eu tinha que fazer? Dar a mão e orar ali, interceder junto. Porque Deus, ele recebe tudo que for com sinceridade, tá? Pode ser um pai de santo, pode ser uma pessoa da quimbanda, da umbanda, do candomblé. Se ela fizer uma oração e abençoar aquela pessoa, nós não temos que nos meter naquilo. Porque está abençoando, tá? Então, é isso que eu tô falando. Aconteceu isso, quando eu cheguei lá, eu cheguei, logo depois chegou essas palhaças, vestidas de palhaças, né? E ali entregaram um livrinho ali pro meu irmão, aí eu já fiquei de olho, que eu falei, eu quero ver que livrinho é esse. Aí quando fui ver, eu falei, isso aí, até depois pedi licença pro meu irmão, falei, ó, isso não vai ficar com você, Fernando. Porque esse livro não vem, não tem nada aí que seja tirado da palavra de Deus, tá? É um livro torcido, né? É um livro sangrado, né? Não é um livro sagrado, não tem nada ali da Bíblia. Aí até pedi para ele licença, se ele me permitiria jogar fora o livro, aí rasguei, joguei no lixo. Então, olha só, olha como é que é importante você ouvir o Espírito Santo de Deus te incomodando, falando com você. Porque eu poderia não ir naquele dia, Deus me coloca lá no mesmo dia que o diabo também estava evangelizando, que o diabo estava pregando um falso evangelho, né? Mas que eles estavam, né, claro, em momento nenhum eu vou julgar a pessoa, tá? Mas eu estou julgando a doutrina do diabo, né? Que estava pregando um falso evangelho pro meu irmão, e eu, se eu não estivesse ali para pegar ali aquele livro do diabo e jogar no lixo, poderia, né, entrar na mente dele palavras erradas, né? Então a gente tem que ouvir a voz de Deus, porque o diabo, ele também evangeliza, o diabo, ele também vai à frente para pregar, né? Por isso que a gente tem que estar sempre em sintonia com o Espírito de Deus. Nosso espírito tem que ser um espírito espiritualizado, né? Tem uma comunicação com o Espírito Santo. Então eu cheguei lá naquele dia, na mesma hora entraram, né? Entraram aquelas pessoas e depois oraram e depois entregaram um livro, e ele ali, né, sensível, né, doente, com certeza ia ler e poderia ser engodado por uma mentira do diabo, né? Então Deus quer que vocês estejam, né, em posição de marcha, chegue à frente, chegue junto. O diabo mandou alguém pregar para sua família, você vai chegar junto. Porque tem família aí sendo engodada por testemunho de Jeová, entrando nas casas aí, ó, pregando para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus filhos. E vocês muitas vezes é de dentro de uma igreja evangélica séria, né? E vai deixar, né, o diabo pregar para sua família. Quantas pessoas que falam, eu sou o pastor, mas a minha mãe é testemunho de Jeová. Quantos ministros de Deus que tem pai e mãe que são testemunhos de Jeová, que são espíritas, que são do candomblé mesmo, né? Mas, e muitas vezes foi engodado depois que aquela pessoa assumiu uma responsabilidade dentro de uma igreja, né? Porque faltou com a verdade dentro de casa, tá? Mas vamos voltar aqui pro capítulo, né? Que eu contei essa experiência aí para vocês terem uma ideia, né? Como é que Deus é bom, Deus quebrou uma cilada, uma armadilha, né? E assim Deus quer fazer com vocês. Que aí fala aqui, ó, vamos ler o 7, né? Não, eu vou voltar pro 7, que a gente lembrar o que foi lido, ó. Pois aquele que tem a responsabilidade do trabalho de Deus, como bispo, deve ser um homem que não possa ser culpado de nada, tá? Então, não ser culpado de nada mesmo. Não deve ser orgulhoso, nem ter mau gênio. Não deve ser chegado ao vinho, nem violento, nem ganancioso. Então, não somente, né, vigiar como está a sua família, mas também tem que estar longe desse tipo de desejo, né, e de sentimento, né, ser uma pessoa gananciosa, uma pessoa intolerante, uma pessoa orgulhosa, não pode, né? Aí ele fala aqui, ó, deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e deve amar o bem. Deve ser prudente. Prudente é uma dessas coisas que eu falei, né? Ter essa prudência, que você ter essa sabedoria que vem de Deus, né? De você não ofender, muitas vezes chegar dentro de um quarto de hospital e falar, não, se você é dessa religião, sai daqui, não vai orar. Imagina se eu faço um negócio desse. Cadê a prudência? Cadê a sabedoria? Então tem que ter, isso vem do trono de Deus, né? Imagina se eu fizesse um barraco dentro do quarto, né?
Se meu irmão visse a minha atitude ali na hora e falasse, nossa, não vou essa, eu sou mais a outra doutrina aí, do que a minha irmã, que ela chegou, botou todo mundo para correr, não vai pregar isso, entendeu? Você tem que ter prudência, tem que ter sabedoria para lidar com a situação, né? E destruir aquele mal ali pela raiz. Aí fala assim, deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Então, olha, é muito importante, né, esse versículo, olha só. Você tem que estar firme, né, nessa mensagem que merece a confiança, né? E aí ele deixa bem claro, e que está de acordo com a doutrina. Então, tem que estar de acordo com a Bíblia, com o que Deus nos doutrinou e, né, nos tem ministrado no nosso coração. Então, se você conhece Bíblia, se você tem tempo para fazer uma leitura da palavra, eu vejo muitas pessoas, né, até comentam, a ovelhinha esses dias, você chegou para mim e falou, ih, missionária, agora eu não tinha esse sono, agora toda vez que eu ouço sua pregação eu durmo, eu tenho sono, quando eu vou ler a Bíblia eu tenho sono, até orei para ela. Então isso acontece. Então o que isso quer dizer? Que está faltando uma vigilância dentro da sua casa, que está muito atarefada com a obra da igreja, né? Tá tendo muito tempo, mas eu tenho que orar com as irmãs, hoje é dia de oração, segunda é dia de oração, quarta é dia de oração, e tá muito envolvida naquelas orações, mas dentro do seu quarto, sozinha, com Deus, não ora. Não, já orei muito na igreja, eu não vou orar mais, né? Então é uma pessoa que ela é estimulada porque ela está orando junto com os irmãos, mas ela sozinha ela não consegue abrir a boca nem falar nada. Ela não consegue ler a Bíblia porque dá sono, ela não consegue orar, ela não consegue ouvir uma pregação. Então já é uma deficiência espiritual e a pessoa, quando ela não enxerga isso, com certeza ela vai perdendo a família dela pro diabo, tá? Então vamos voltar aqui, que eu nem sei o que eu tava falando pra ela. Deve se manter firme, né, na mensagem, tá? Foi isso, tá? Então, que você recebeu. De princípio, você tem uma mensagem, você tem que confiar nela, manter nessa doutrina. Quem te doutrina é Deus, não é o homem, tá? Eu posso estar pregando aqui pra você, e você me ouvindo aí do outro lado. Mas se você não tiver uma Bíblia aberta, buscando, né, ver o que tá sendo falado, como que pode? Você vai deixar alguém te doutrinar? Não, você tem que ser doutrinada pelo Espírito Santo. É Ele que ensina. Eu não tenho esse poder. Então, é isso que eu tô te falando. É muito importante a pessoa ela dar ouvido, né, para a voz do Espírito de Deus, que Ele é que ensina, Ele é que manifesta, Ele é que repreende, Ele, né, é que Ele te convence do pecado. É tudo o Espírito Santo. O homem não tem esse poder. E muitas vezes aquela pessoa fica ouvindo aquela pessoa muito cheio de inteligência, né? Muito conhecimento, mas ela tá morta. Porque ela tem muita teologia, ela sabe grego, hebraico, aramaico, mas ela tá vazia. E aquilo não vai te alimentar no dia mal. O dia mal vai chegar, todo mundo chega. Ela pode estar tá tudo bem agora, mas o dia mal nós só buscamos a Deus para estarmos preparados para esse dia mal, né? Que o mundo hoje, infelizmente, eles não têm essa preparação. Por isso que lá em Mateus 10, do 34 em diante, Deus fala, eu não vim trazer paz ao mundo, mas a espada. Olha o que ele traz. Por que Jesus fala isso, que ele não veio trazer paz ao mundo? Porque a pessoa, quando ela chega no dia mau, ela não tem o príncipe da paz, que é Jesus. Porque Jesus, ele fala, ele se autotitula, eu sou o príncipe da paz. Então, como que ele fala lá em Mateus 10, do 34 em diante, que ele não veio trazer a paz? É claro que não é para quem está unido com a videira, como em João capítulo 15. Essa pessoa, ela vai ter paz no dia mau, não importa. Se ela tiver, a vida dela estiver se esvaindo de dentro do corpo, não importa. Ela vai ter a paz. Ela vai esperar Deus vir recolher, né, aquela alma. Mas a pessoa que ela não tem Deus, que ela é do mundo, o dia mal ela não suporta. Então a gente tem que entender, né? Por isso que Jesus fala, eu não vim trazer paz ao mundo, ele veio trazer a espada. Então vai acontecer uma luta, né? As pessoas que são do mundo vão se levantar
contra as pessoas que estão na presença de Deus. Então vai haver uma guerra, isso principalmente dentro da família. Se você continuar lendo do 34 em diante de Mateus 10, você vai ver que ele veio os pais contra os filhos contra os pais, as noras contra as sogras, né? Existe o que existe de piada aí de sogra, né? Então, quer dizer que o diabo ele vai trabalhar dentro da tua casa e ele te dá uma rasteira. Então, você tem que ter muito tempo para isso. E se caso o seu compromisso ministerial não está tendo tempo para a tua família, para as suas filhas, né, para ver o que elas estão olhando no celular, o que aplicativo elas têm no celular, quais são as amizades, quais são as conversas, né? Hoje colégio é uma coisa muito séria, muito preocupante, as amizades dos colégios, adolescentes, as amizades, né, de dentro de colégio. É muito séria para você não chegar dentro da tua casa e não dar uma olhada na mochila, e não dar uma olhada no celular, e não conversar com seus filhos, quem é essa, da onde é, o que ela faz, né? Aonde você, qual é a casa que você vai dormir, que coleguinha é essa que você vai passar a noite, na casa de quem, né? Quem é o pai, quem é a mãe. Então, infelizmente, até as pessoas que são da igreja, nós temos que ter esse cuidado. Muitas vezes é coleguinha de dentro da igreja, mas a estrutura dessa casa tá, né, derrubada. E aí você deixa a tua filha andar com aquele filho de crente rebelde, né? E aí, com certeza, você vai ter problema sério. Então, tem que ter muito cuidado, até com os filhos de crente. Saber que se é crente mesmo, se busca Deus mesmo, porque crente até o diabo é, né? Aí, voltando aqui pro capítulo, né, 9... Aí, né, manda a gente ser prudente, dedicado a Deus, disciplinado, né? Então tem que ter disciplina. Disciplina é isso que eu falei aqui. Ó, deve estar disposto a hospedar as pessoas na sua casa, amar o bem e tal. Deve ser prudente, justo, dedicado a Deus e disciplinado. Então a disciplina é esse equilíbrio que a gente está falando aí. Se não houver um equilíbrio, uma disciplina para você ler uma Bíblia, para você conversar com seus filhos, né, ter tempo pro seu marido, fazer uma comidinha gostosa pro seu marido, quem, né, é casado, né, ou então, muitas vezes a mulher não tem um esposo, mas ela tem um filho, uma filha para, né, dar carinho, para cuidar. Se você não tem esse tempo, tá? Não é passar o filho na frente de Deus, não, gente. Eu não estou falando para você levantar um ídolo para adorar, não. Isso Deus não se agrada. Eu tô falando para você ter um tempo de conversa, um tempo, né? Um equilíbrio no seu tempo, reaproveitar o seu tempo, ter uma disciplina, você se disciplinar. Se você consegue disciplinar, não tem problema nenhum você ter um ministério. Mas se você vê que não tem como, olha, eu trabalho fora, eu tenho que cuidar da minha casa, olha, eu fui consagrada a obreira, a presbítera, sei lá o que, a pastora, e você tá fazendo as coisas porcamente, principalmente para Deus, né? Porque Deus vai te cobrar. Se você é uma boa funcionária no seu trabalho, se você é uma boa funcionária, se você faz as coisas com excelência, e do mesmo modo Deus vai te cobrar dentro da igreja. Então, de qualquer maneira, se tiver uma falha, né? Se não houver uma disciplina nisso, você vai ser cobrada. Dentro da tua casa, então, nem se fala. Isso aí te dá uma rasteira que você não se levanta, pode não se levantar mais. Porque se você vê que você está se moendo, está buscando ajudar outras pessoas, orando, fazendo visita em presídio, visita em hospitais e tendo muitas tarefas, né, no decorrer da semana, mas você vê a sua família despencando, o que vai acontecer? O diabo vai te acusar, vai falar assim, aí, ó, você mesmo vai falar, não adianta buscar Deus, quanto mais eu busco, mais ajuda a família dos outros, mais a minha família se soterra. Então, o diabo vai quebrar suas duas pernas, você não vai conseguir caminhar. Porque você vai achar que Deus é injusto. Que quanto mais você faz para a família dos outros, mais a sua família está sendo destruída. Mas não é. É que você não está tendo essa disciplina, esse equilíbrio. E está fazendo as coisas porcamente para agradar muitas vezes um pastor, né? Ou até, isso que eu estou falando, você não pode fazer nada para agradar ninguém. Se aquilo estiver te sufocando, você chega e fala, você não está pecando contra Deus. Porque Deus fala, tudo que você não for pela fé é pecado. E tudo que você não fizer por amor, com excelência, você está pecando contra Deus. Tá? E tudo que não provém da fé também. Tá? Se você não tem fé para fazer, não faça nada. Tá? Mas a excelência, né? O trabalhar com excelência para Deus, isso é fundamental.
Não pode ser de qualquer jeito. Então eu falei, né? Que não é idolatrar o marido nem o filho, não é isso. Tá? Isso eu tô falando é você não deixar a igreja atrapalhar o seu ministério dentro da tua casa. Mas é claro, você não vai poder deixar o seu esposo ou a sua esposa te direcionar. Né? Eu vejo muito pastor aí que é pastor pela misericórdia, porque quem pastoreia mesmo é a esposa. Muitas vezes ela nem tem chamado para pastora, mas ele mesmo consagrou a esposa dele porque ele estava com tanto peso que ele dividiu o fardo. E aí aquela pastora que não tem chamado para pastora, que foi consagrada, né? É porque o marido acha que por ele ser pastor, ele pode simplesmente consagrar a mulher dele. E aí o que acontece? Despenca uma igreja também. Porque aquela mulher não tem, ele passa o cajado para uma mulher. E ele fica por trás obedecendo a ordem da esposa. E derruba uma igreja inteira, porque eu já vi igreja inteira ser derrubada porque o pastor consagrou uma esposa, a esposa dele que não estava pronta, não tinha chamado, e ela destruiu a igreja dele. Então, no caso, nem é dele, é de Deus, né? Que estava sob a responsabilidade dele. Eu vi aquela igreja despencar. E logo depois ele perdeu uma filha. Então, quer dizer, dentro da casa dele, né? O espírito da morte entrou, ceifou a vida de uma menina de 15 anos e ainda destruiu uma igreja. Muita gente, a igreja ficou vazia porque a mulher não tinha sabedoria. Né? Então, eu chamei ele dentro da minha casa e mandei um recado para ele, ó, o bastão que Deus te entregou, você está entregando para sua mulher. E a sua mulher está destruindo o ministério. Então, isso que eu tô te falando, eu já vi muita coisa desse tipo. Então, a gente tem que ter esse entendimento, tá? Se esse chamado é Deus que está te chamando, ou se é o homem, se é coisa do homem, se o homem está querendo dividir o peso que ele está carregando e está colocando um peso nas suas costas. E você, de repente, nem estava pronta para assumir essa responsabilidade, tá? E aí fala aqui, né? Aí eu li disciplinado, né? Parei aqui. Aí vem o versículo 9. Deve se manter firme na mensagem, tá? Ah, foi isso que eu parei, eu tô até voltando. Que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Eu até frisei a de cima, mas a gente já estava na 9, né? No versículo 9. Tá? Então tem que estar baseado dentro da doutrina. Assim ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento. E também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento. Porque a pessoa ela tem uma doutrina que vem do céu. Ela não está deixando um homem ensinar, doutrinar ela. Ela acredita, ela leu, ela teve o ensinamento do Espírito Santo e ela conhece a palavra. Porque vamos entender, o que eu passaria para vocês se eu eu começasse a ler uma coisa aqui que eu não acreditasse, que eu não entendesse? Como eu vou passar para vocês uma coisa que nem eu tô entendendo para mim? Para eu ler isso aqui, eu tenho que entender para mim, para poder fazer vocês entenderem o que eu estou entendendo. E aí a pessoa, ela não entende, ela fica com o entendimento, né, errado, torcido, ou muitas vezes o entendimento de uma pessoa, né, que não é espiritual, né, esse entendimento vai destruir aquela pessoa que está ouvindo. Porque é um entendimento vazio. Deus fala que muitos perecem por falta de entendimento, mas é um entendimento que vem do céu, uma doutrina verdadeira. E se você tiver um entendimento errado, né, um conhecimento vã, você destrói uma igreja, você destrói quem está te ouvindo, tá? Então não vai funcionar. Aí vamos lá, continuar, né? Espera aí, aí vem aqui, ó. Assim ele pode... Ah, tá, aí eu falei, né? Ele poderá animar os outros, né? Se você tiver esse ensinamento para você ter essa certeza, né? Dessa doutrina, dentro, né? Deus falando com você, Deus que te doutrinou, você consegue passar essa verdade. As pessoas vão crer porque você foi convencido primeiro. Você não tem como convencer ninguém do erro se você não conseguiu se convencer, tá? Aí vamos para 10 aqui. Não, eu vou até voltar o 9, eu vou voltar para esse pedacinho, ó. Assim ele poderá animar os outros com um verdadeiro ensinamento, tá? Se existe o verdadeiro é porque, obviamente, existe o falso. E também mostrará o erro dos que são contra esse ensinamento, porque você vai poder mostrar o erro. Não é debater palavra, gente. Deus não se agrada, tá? Em debate de palavra. Não, não é isso, tá? Eu vejo que pessoas abrem muitas vezes até um grupo online aí para debater palavra. Deus não se agrada disso. A gente tá falando de mostrar com carinho, igual, né, eu esperei as pessoas saírem daquela sala de hospital, daquele quarto de hospital,
E depois eu fui com muito jeitinho, falei, olha, isso tá errado, isso tá errado, ó, eles não acreditam nisso, eles não acreditam na eternidade da alma, eles não acreditam que nós vamos pro inferno se a gente não andar nos preceitos de Deus. Eles não acreditam nisso. Então, eu tenho uma doutrina e eu sei mostrar para aquela pessoa dentro da Bíblia, dentro da palavra, que aquilo que eles entregaram, aquele livro, era do diabo. Então, como é que você vai ensinar, mostrar, né, o ensinamento verdadeiro? O que é verdadeiro se você não conhece? Se você vai se baseando pelo que a pessoa, né, pregou para você. Você tem que ter um tempo para uma leitura, para você conhecer a palavra. Tá? Então, quando eu peguei aquele livro, eu falei, você me permite, depois de tudo que eu te falei, rasgar e jogar no lixo, que isso aí não vem do trono de Deus? Aí, é claro, você vai pedir permissão, né? Aí a pessoa, sim. Aí, acabou, o diabo já, né? Teve que se prostrar. Ele não teve mais como. Então, isso é muito importante vocês saberem, tá? O que é o verdadeiro ensinamento, tá? Para poder mostrar o erro, né, as pessoas que não têm esse ensinamento. Quer ver? Eu acho que tem aqui atrás, fala até assim, ó. Retomando aqui, gente, ó, é 2 Timóteo 2, deixa eu ver se é 2. Não, é 3. Do 14 diante, tá? Um pouquinho atrás. Fala assim, ó. Quanto a você, versículo 14, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Fala assim, ó. Quanto a você, continue firme na verdade que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Então, olha só. A pessoa, né, ela tem que saber quem foi o seu mestre, né, na vida cristã. Que doutrina você recebeu? Porque a pessoa que ela levanta para ministrar a palavra, e essa pessoa é usada pelo Espírito Santo, ela tem poder de convencimento, de persuasão. Então, você sabe, pelo Espírito de Deus, quem sou eu. Leila, você sabe, tá? Então, aí ele fala aqui, ó, vocês continuem firmes nas verdades, fala até nas, né, verdades, não é uma só verdade, né? Aí fala aqui, ó, que aprendeu e em que creu de todo o coração, né? Não existe mentira, né? Só verdade, as verdades, todas as verdades que foi dita, né? E que você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E que você vai saber quem foi esse mestre. Porque você vai ter uma verdade absoluta, né? Que Jesus fala, eu sou, né, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, né? Então, ele é a verdade. Aí fala, ó, e desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhes podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Aqui no caso ele está falando para uma pessoa que foi criada nos preceitos, né, lá na lei de Moisés, né, com todos esses ensinamentos. Então você, quando tem essa verdade, ninguém pode roubar de você. Se chegar uma outra pessoa pregando uma mentira do diabo e você for arrancada dessas verdades que foram ministradas no seu coração, é porque você, né, não reconheceu aquele ministro. Aquela palavra, ela não entrou, ela não te transformou. Você não estava liberto. Eu vejo pessoas que saem, né, do ministério e muitas vezes passam. Eu conheço pessoas que falam, eu era evangélica, hoje eu sou uma testemunha de Jeová. Eu era pastor, hoje eu sou um pai de santo. Porque ele não estava na verdadeira verdade. Ele não tinha essa verdade verdadeira que transforma, né? Então ele não estava liberto. Essa verdade absoluta não alcançou o coração ao ponto de haver uma transformação de dentro para fora. Foi só um conhecimento vã, né? Essa pessoa ela conhece a palavra, mas se ela conhecesse a verdade, que no caso seria o verbo que se fez carne, lá em João capítulo 1, versículo 1, se ela reconhecesse que Jesus é o verbo, é a palavra, é a verdade, é a vida, ela não andaria para trás. Então essa pessoa, quando acontece isso, é porque ela não foi
realmente convertida, tá? Ela foi convencida de uma religião, ela foi convencida de um conhecimento vã, mas ela não foi convertida pelo evangelho. Então aí ela pode se perder sim, tá? Então aí a gente muitas vezes fala, mas por que um pastor, ele saiu e... Não, ele com certeza ele não deixou essa verdade lavar, entrar, penetrar, né, transformar, tá? Aí Deus permite que o diabo endureça o coração dele e ele volte para a cegueira espiritual, tá? Porque tudo é permissão de Deus, tá, gente? Deus fala, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então, de repente, Deus fala, não quero mais para me adorar, não. Deus permite e Deus deixa aquela pessoa ser engodada pelo diabo e se afastar dele, tá? Mas voltando para a história aqui. Aí fala aqui. Tá. Aí eu voltando para o versículo 15. E desde menino você conhece a escritura. Então, no caso, ele está falando com uma pessoa conhecedora da palavra, né? Que conhece muito, né? Tem muita sabedoria. E fala assim, e desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação. Por meio da fé em Cristo Jesus. Então, a palavra traz sabedoria, leva você para a salvação através da sua fé, tá? Não tem como você ser salvo se você não tem fé nessa verdade. Você conhece, mas você não acredita muito, tá? Vamos lá em Mateus 3, que eu lembrei, vamos ler, porque essa fé, ela pode ser roubada, tá? Muitas vezes você tem até a fé, mas pode ser roubada pelo diabo, tá? É uma fé de principiante, tá? Que ela não é alimentada. A fé, ela tem que ser alimentada todos os dias, tá? Essa fé que começa a brotar no seu coração, ela tem que ter alimento, ela tem que estar em crescimento. É de fé em fé, é de glória em glória, não é uma coisa estática, tá? Vamos ler aqui, quer ver? Do 18 em diante, Mateus 13, Então escute e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, olha só, então precisa de um entendimento, tá? São como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno, que no caso é Satanás, vem e tira o que foi semeado no coração delas. Então, ela vai ser semeada, mas elas não têm um entendimento profundo, fica na superfície, né? Não cria raiz, ela não desenvolve uma fé, tá? É uma fé de princípio, até consegue algumas bênçãos, ou então uma cura, alguma coisa, né, de princípio, mas não permanece. Então é muito fácil você voltar pro lamaçal, né? Aí fala aqui, o maligno vem, tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas, onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, né? Tá aí tudo feliz, e aí aceita, é tudo oba-oba, e vão no show gospel, vamos botar essa roupa, vou botar não sei o que pra ir pra igreja, vão comprar um violão pra fazer parte, né? As pessoas, elas estão muito nesse negócio de oba-oba, né? Agora eu sou levita, e agora eu sou obreira, mas é tudo muito rápido. É uma consagração instantânea. A pessoa mal chegou na igreja, tá com a vida destruída, mas vamos consagrar, já vamos botar peso nas costas daquela ali, né? E aquela pessoa, de repente, ela não tá pronta. Então, ela pode se decepcionar com aquele ministério, sair da presença de Deus, ter pessoas ali que não estão também com essa fé firmada em Cristo, e sim numa religião, e sim num cargo, e sair da presença de Deus e, em vez de, né, crescer espiritualmente, vai afundar, tá? Então, isso aí que a gente tá falando aqui, né? Aí fala, aí vem aqui, 21, mas dura um pouco porque não tem raiz, foi o que eu falei, né, da raiz, E quando por causa da mensagem chega o sofrimento e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé, né? E lá em 2 Timóteo, se você ler lá, eu nem cheguei a ler o 12, né? Fala que o 12, todos que querem viver a vida cristã unidas com Cristo Jesus serão perseguidos. Lá o versículo 12 de 2 Timóteo, capítulo 3. Então, a gente tem que entender que nós vamos ter perseguições dentro da igreja. Tem mais joio dentro da igreja do que trigo, tá? Eu sinceridade, eu falo sem medo de errar. As pessoas podem até me xingar, mas eu acredito que é só 80%, tá? 30% da igreja que vai subir. 80% ali é joio,
A maioria das igrejas, eu acredito assim, tá? Então é muito complicado você se aprofundar só em um ministério, só num conhecimento de um homem. O pastor quer que eu faça teologia para eu ser pastora. Mas sabe, aquela pessoa não tem aquela sede de ganhar alma, ela não tá nem aí para as pessoas que estão morrendo, de repente, até no mesmo condomínio que ela mora, né? E vai fazer teologia, vai se aprofundar nisso e naquilo, e vai ser consagrado. Então, gente, é isso que eu tô falando. Se você sente que você não tá pronto, não aceite. Não é porque você tá sendo convidado que você tem que aceitar. Aí fala, e quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, que isso vai acontecer, vai ocorrer, se você for verdadeiramente filho de Abraão, filho, né, ali tiver na presença de Deus obedecendo, você vai ser perseguido até dentro do templo, até dentro da casa de Deus, principalmente dentro do templo, porque Jesus foi esbofeteado e foi perseguido dentro da casa do pai dele, e com você não vai ser diferente. As pessoas acham que estão dentro do céu e que lá é céu, né? Não, ali é fura-olho dentro da igreja. Cuidado, tá? Aí fala, outras pessoas são parecidas. Onde eu tava, gente? Com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Tá? Não, eu vou finalizar porque eu li meia boca aqui. Pera aí, ó. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Porque não tinha raiz. Abandonou a fé. Não aguentou, não suportou, tá? Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio do espinho. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e essa pessoa não produz fruto. Então, olha só, sufoca. Ela tá tão atarefada, tão preocupada com as coisas do mundo, ela tá tão iludida com muitas vezes um crachá, com ser nomeada alguma coisa dentro da igreja, ou com, né, um salário que ela vai ganhar, né? Porque hoje em dia tem muitas igrejas que pagam para a pessoa ter que fazer aquele trabalho ministerial. E muitas vezes ela tá mais indo por causa de um salário que ela precisa e não tem amor. E aí Deus vai contar mais o amor. Então, tantas coisas que a gente tem que ver, tá? E fala que não produzem fruto. E a árvore é conhecida pelo fruto que ela dá, tá? Se não dá fruto, não adianta, tá? E aí vem as sementes que foram semeadas em terras boas. Em terra boa, são aquelas pessoas que ouvem e entendem, que tem que entender, tá? A mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outra 30 vezes mais do que foi semeado. Então, esse é o propósito aqui. É dar fruto, é ganhar alma, abrir o entendimento de vocês, tá? Eu vou terminar o Timóteo aqui para voltar para Tito, ó. Ainda eu tava acho que no versículo 14. O 14, né? De 2 Timóteo 3. Quanto a você, continue firme na verdade que aprendeu, nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino, você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Tá? Então a fé, isso aí lá em Mateus 13, que eu falei, que ela pode ser roubada. Satanás arranca se ela não estiver bem alicerçada. Isso precisa de um tempo, tá? A fé precisa de tempo. Né? Aí fala assim, ó. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Aí eu não vou continuar lendo. Deixa eu voltar aqui para o meu propósito aqui, que era Tito, né? Tá, então vamos lá. Aí fala aqui em Tito capítulo 1, né? Vamos lá, que terminar. Eu vou repetir o 9, tá, gente? Fala assim: deve se manter firme na mensagem que merece confiança, né? A gente tem que continuar firme nessa mensagem. Que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento, né? Aí fala aqui: pois existem muitos, principalmente os que vieram do judaísmo,
que são revoltados e enganam os outros com as suas tolices. Então, olha só, os judeus aí tem um bocado, né, que engana os outros aí, né, que não acredita no Jesus salvífico, né, Jesus ressurreto, né, os judeus não creem no Novo Testamento, recusam aceitar a vinda de Cristo, né. Aí fala aqui, ó, mas só que a gente tá falando de judaísmo, vamos englobar Testemunho de Jeová, os adventistas do sétimo dia, os mormons, tá? O espiritismo, o catolicismo. Eu vou ser sincera, tá? Eu vou falar de coisas até que se parece muito que fala de Cristo, aceita Cristo como Salvador, mas nega o que Cristo veio fazer. Então não adianta, tá? Aí fala, ó, pois existe muitos, principalmente os que vieram do judaísmo, que são revoltados e enganam os outros com as suas tolices, né? Eu tenho 2 pregações lá, o falso evangelho, que o nome é o falso evangelho, e esse Testemunho de Jeová, eu também tenho lá no canal, leilalima.com, só vocês irem lá e vão entender melhor, tá? Que vai falar sobre essas 2 doutrinas. Aí fala, é preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Muitos, é o que eu falei aqui, muitos estão querendo aprender, fazer teologia, né, fazer seminário, fazer sei lá o quê, para entrar num cargo como se fosse, né, uma bolsa de emprego. Tá? Muitos, eu não tô falando que são todos, gente, tem muitos pastores aí que precisam, vive por conta do reino, né, e precisam receber o seu salário. Isso não é errado, tá, gente? Isso não é errado, muito pelo contrário, tá? Quem dera se todos os homens pudessem, né, viver só pro reino, só para pregar o evangelho, né, mas infelizmente muitas vezes o dinheiro não é o suficiente para sustentar uma família, tá? Mas eu tô falando pessoas que têm essa intenção de aprender, de ensinar para ganhar dinheiro. E tem um bocado de gente cafajeste, tá? Que tá aí dando chave de pix aí, falando que é para obra. Cuidado, vigia com essa mentira do diabo. Então, nós só temos que dizimar e ofertar aonde nós nos alimentamos, que é dentro da igreja que você congrega. Não dê o seu dinheiro para pastor corrupto, para missionário corrupto, tá? Para ninguém. Deus fala, dei de graça o que recebeste de graça. Então esse trabalho que eu faço é voluntário, é de graça. Eu não posso receber gratificação nenhuma para fazer essa obra, tá? Eu faço para Deus, eu levo ovelha para o céu, não para pastor, não para a igreja. Agora tem pessoas que não, ela congrega dentro de um ministério, ela precisa dizimar, ela precisa ofertar, ela precisa ser fiel dentro da igreja dela. Olha, gente, eu tenho dito mais. Vou dizer mais para vocês. Mesmo que a tua igreja seja, que você veja o seu pastor sendo corrupto. Se você congrega lá, você tem que dar o seu dinheiro dentro do seu ministério. Mesmo que você veja corrupção, veja leviandade lá dentro do seu ministério. Ah, mas eu não quero o missionário porque eu sei que meu pastor ele mete a mão no dinheiro, eu vou dar para outro ministério porque lá eu conheço o pastor, lá ele não rouba. Não, você vai ser amaldiçoado. Ou então você pede consentimento a Deus para mudar de ministério, mas nunca faça isso. Pegar o seu dinheiro e entregar a igreja que você acha que é legal. Não, isso não existe. Você tem que entender o seguinte, que Deus vai abençoar a sua oferta, o seu dízimo. O que o pastor vai fazer com o dinheiro, a partir da hora, é culpa de sangue do pastor com Deus. Você só tem que orar. Você não tem que se meter, tá? Nada. Tá? Esse problema do tesoureiro é problema do pastor, é problema da administração da igreja. Não se meta com a igreja, tá? Entregou ali, glória a Deus, você vai estar sendo abençoado. Tá bom? Aí vamos terminar aqui, né? Fala assim, ó. Foi justamente um deles, um profeta da ilha de Creta, quem disse: os cretenses, olha só dizem mentiras, são como animais selvagens, são uns preguiçosos que só pensam em comida. Olha, os cretenses,
né, da ilha de Creta. Então eles, olha só, eles olharam aquela pessoa e falaram assim, olha, só pensa em encher a barriga, só pensa em comer, só pensa em dinheiro. Então nós não podemos ser vistos dessa forma, né? Ela fala, e ele tinha razão quando disse isso. Portanto, você tem de repreender duramente esses falsos mestres para que sejam sadios na fé e parem de dar atenção a histórias inventadas por judeus e ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Então, quando você conhece Bíblia, quando você deixa essa fé entrar no seu coração, que você é transformado ao ponto de transformar outros, principalmente o da sua casa, não tem como ninguém te roubar. O diabo não vai roubar a tua fé, né? Muitos que entraram hoje, ministraram dentro de um púlpito, estão aí, né? Dentro de um centro de macumba. Então, muitas vezes, né, de porta em porta, vendendo revistinha da Sentinela, né, o Testemunho de Jeová. Tem muitos pastores que hoje são Testemunho de Jeová. Por que isso acontece no nosso evangelho? Como pode? A mentira é mais forte do que a verdade? Não. A mentira não pode ser mais forte que a verdade. O negócio é que a verdade não lavou, não houve transformação. Essa pessoa ela não foi convertida de verdade, né? Não houve transformação. Então foi muito fácil arrancar aquela sementinha de princípio do coração dela. Então por isso que as pessoas muitas vezes se voltam contra o verdadeiro evangelho. Por isso que ele falou que as pessoas de Creta tinham razão, né? Que falava que os cretenses, né, só diziam mentira, que era como animais, só pensava em comer, só pensava em dinheiro. Então não foi uma mentira. Foi verdade. Então, que falou, essa partezinha eu gosto, que fala aqui, ó. E parem de dar atenção às histórias inventadas por judeus e ensinamentos humanos. Então, no caso, essas doutrinas, mentira do diabo, que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Então, gente, igual eu falei, a gente tem que respeitar muitas vezes uma oração, né? Uma reza de um católico, porque o coração é sincero, sabe? Eles estão fazendo ali, achando que aquilo ali que eles estão pregando, sim. Mas se você conhece a verdade, você está ali para ensinar e mostrar o caminho certo. Não pode ficar debaixo de uma inverdade, tá? E aí ele fala aqui que tudo é puro para os que são puros. Então Deus, ele não vai olhar aquela pessoa que foi lá naquele quarto de hospital orar, não. Mas Deus, ele levanta uma pessoa que tem uma verdade absoluta que vem de Deus para quebrar aquela mentira. Mas não é ofender aquela pessoa que tá orando, porque Deus fala que essas pessoas são puras. Então tudo, se seus olhos forem puros, tudo é puro. Então aquela pessoa, ela não tem maldade, ela tá lá orando, ela tá intercedendo, ela tá confortando aquele doente. Então a gente tem que ter muito cuidado para se levantar contra essas pessoas, tá? Que muitas vezes são dessas seitas, dessas doutrinas erradas, porque elas não sabem, elas precisam de ajuda também. Para isso Deus te colocou ali, tá? Ó, tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. É diferente. Elas não querem saber, elas não querem ouvir, elas não querem aceitar. Elas estão querendo, né, converter, na verdade, convencer alguém, né? Porque elas têm um interesse próprio, né? Ela quer convencer alguém ou converter alguém para a sua religião. Aí Deus não se agrada, né? A pessoa tá por causa do dinheiro, né? Do que ela vai ganhar com aquilo. Aí ele fala aqui, né? Pois a mente e a consciência deles estão sujas, tá? Então não tem, tá cauterizada, não tem mais consciência, não tem Deus falando na mente, tá? Deus não consegue comunicação com esse espírito, né? Que está atrofiado. Ó, eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Então é isso. Então a gente vai conhecer nessas condições aqui, né? Pessoa que tem um interesse para converter alguém para uma religião, né? Não para Cristo.
Então ela só trabalha dentro da igreja porque ela tem um salário, ela só trabalha, né? Ela não ganha nada fazendo isso para sua família, para o seu bairro, para sua cidade, né? Dentro de numa rede social, porque ela não tem gratificação. Então é isso que Deus vai ver, é o coração. Se você não tem esse desejo, né? Como lá em Mateus 5, né? Que Deus vai saciar o seu desejo a partir da hora que você quiser ganhar alma pro Senhor. Mateus 5, gente, eu vim aqui ver, versículo 6, ó. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas, tá? Então, aí ele fala, felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Se não houver essa misericórdia, não tiver essa sede de ganhar alma, não adianta se comprometer com cargo nenhum. Tá, gente? Eu vou despedir rapidinho aqui, que eu já tô enrolada. Ó, Deus abençoe. Quem for ver essa pregação em áudio é a missionária leilalima.com. Só escrever missionária Leila Lima, tá? .com, que você vai direto pro canal. Ou escreve leilalima.com também, resolve. Tá bom? Deus abençoe aí. Até a semana que vem, se assim Deus permitir. Beijo.